Bom dia, meus alunos e alunas do EJA 2, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio Baima, retorno aqui com nova aula, né? Para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos, nossas atividades. Nós voltamos na semana passada, né? Já iniciamos aí o terceiro período com o trabalho remoto e eu lancei para vocês uma aula sobre um aspecto mais atual, né? Um contexto mais da atualidade, da contemporaneidade, do tempo presente, né? Em função, né, daquele ocorrido no Líbano, né, a explosão de nitrato de amônia na zona portuária de Beirute, que causou aí muitas mortes, destruição, um número muito grande de feridos, e inclusive teve desdobramentos políticos, né, ao longo da semana, né? Então já dá até para você atualizar aí o que veio acontecendo, né? A escolha desse tema está relacionada exatamente ao fato de ele ter sido um tema que gerou muita comoção e que ele tem um contexto histórico muito importante, né? E também o fato de o brasileiro, nós, povo brasileiro, temos uma proximidade também com o povo libanês, né? Então tem muitos aspectos aí que nos levam a estudar, a entender um pouco a história daquele povo e relacionarmos aí ao momento que a gente vive, ok? Então, agora a gente sai um pouquinho da história geral, de uma história mais contemporânea, né, em função do evento que eu já citei, e aí nós retomamos aqui o estudo sobre a história do Brasil. Tá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar o início da República Brasileira. No entanto, eu vou buscar aqui, inicialmente, fazer uma cronologia, certo? Analisar uma cronologia, uma divisão histórica da República Brasileira, tá? E também conceituar a República para que a gente possa avançar nesse debate mais direto em relação à construção desse modelo político aqui no Brasil. Então eu vou trabalhar essa linha do tempo com vocês, essa cronologia, discutir aí quais são os períodos e os eventos da República Brasileira e depois a gente vai aprofundar nessa construção, tá ok? Então é isso, vamos prestar atenção na aula, acompanhar e com certeza a gente vai conseguir assimilar esse conteúdo, tá bom? Vamos lá, um grande abraço! Muito bem, meus queridos alunos e alunas, vamos agora partir para a aula propriamente dita, né? Como havia dito agora há pouco, né? Nós temos aí dois objetivos, um é discutir a origem do termo república, né, e seus significados, e o outro é fazer essa visão panorâmica a respeito da fase que nós conhecemos como fase republicana ou período republicano na história brasileira, certo? Esse período ele tem subdivisões e nós vamos fazer exatamente as considerações sobre cada uma dessas fases, né, de forma bem pontual, para que a gente tenha a condição de entender e de nos situarmos em relação a essa tradição histórica e essa divisão, né, e nos localizarmos também, tá? Afinal de contas, o Brasil é uma república, nós vivemos em um regime republicano desde 1889, então é importante que a gente saiba, né? Isso é fundamental, inclusive, para que a gente tenha a condição de entender como é que funciona a nossa sociedade do ponto de vista da política, certo? Então, a gente vai fazer exatamente esses dois movimentos. O primeiro é de entender a origem do termo república e depois estudar a divisão, né, da história republicana brasileira. Então vamos lá. A origem do termo república. O termo república deriva do latim res publica, isto é, aquilo que diz respeito ao interesse público de todos os cidadãos, a coisa pública, certo? Então, quando nós pensamos aqui em um presidente da república, né, quando nós pensamos em um governo republicano, uma das coisas que é importantíssimo a gente frisar é que este governo, este regime de governo, esse regime político, tem como principal objetivo atender ao público. O que vem a ser o público? O povo, os cidadãos, certo? Então, isso faz com que, por exemplo, um governante de uma república jamais possa misturar os seus interesses privados com o interesse público, certo? Tem que ser separado. Quando ele é eleito para governar, ele é eleito para justamente atender ao público. Ele não pode se locupletar
nem tampouco usar esse poder, que é um poder para atender ao público, de maneira a ter benefícios ou vantagens pessoais, né? Nem tampouco pode ficar por um tempo indeterminado, porque aí já não seria mais uma república, né? Seria aí, vamos dizer, uma ditadura ou uma monarquia, tá? No sentido republicano, é interessante que esse período de governo daquele que foi escolhido pelo voto para representar o povo seja por um tempo determinado, ok? Pois bem, o que vem a ser então a república é um regime de governo, tá? Então o Brasil é uma república. Professor, desde quando? Aí nós vamos agora para o outro quadro, né? Que é exatamente esse aqui, tá? A gente vai observar aqui essa trajetória do período republicano, certo? E ver um pouquinho aqui cada um dos momentos, as suas marcas mais interessantes. Vou pegar aqui a canetinha para poder marcar. Vamos lá então. 1889 é o ano em que é proclamada a República Brasileira. Tá? Então, bem aqui embaixo você tem que proclamação da República. Certo? Então, o que vem a ser essa proclamação da República? Então, como vocês já viram em outra aula, o Brasil era uma monarquia, deixou de ser monarquia para ser uma república. Certo? Então, essa transição política, ela define aí um momento onde um tipo de regime de governo é substituído por outro. Aí, na próxima aula, nós vamos entender quais foram as razões desse processo, né? Porque esses embates políticos acontecem, esses embates, eles definem certos resultados, né? Ou consequências, e da disputa política que existia naquela época, já no finalzinho da monarquia, né? Acabou surgindo aí a possibilidade do Brasil se tornar uma república, e foi isso que aconteceu, né? Então nós temos aí o regime republicano instaurado em 15 de novembro de 1889. Vai do período que nós acabamos de dizer aqui, né? 1889, 15 de novembro, até os dias de hoje, certo? Então toda a fase republicana, ela é de 1889 até os dias de hoje, tá? E quais são as subdivisões, professor? Nós temos aqui a primeira subdivisão, que é o período que nós conhecemos como República Velha, tá? Mas você vai encontrar em outros livros como República Oligárquica, né? Por que República Velha ou por que República Oligárquica, né? Aqui você tem uma característica importante que diz respeito ao fato desse período você ter sim a consolidação do modelo republicano, a sua organização, obviamente, mas que havia o controle do poder por parte das chamadas oligarquias, né? Sejam elas regionais, sejam elas de caráter mais nacional, como no caso, né, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que naquela época, por conta do que nós vamos chamar de federalismo desigual, né, havia uma prevalência desses estados no que diz respeito ao controle, né, do poder republicano, tá? De 1930, deixa eu pegar aqui a borracha, aqui, isso, de 1930, certo, até 1945, nós temos a chamada Era Vargas, né? Fruto de uma outra disputa política, quando as antigas oligarquias, né, sentiram pressionadas, né, e outras oligarquias, outros grupos políticos também avançaram nesse sentido de conseguir conquistar o poder e tomar a frente da república, né? Causou uma ruptura, e essa ruptura possibilitou a figura do Getúlio Vargas, né, para governar o Brasil de 1930 até 1945, certo? Então esse período todo, 15 anos, foi o período que Vargas esteve à frente
da República Brasileira, né? Em 37, inclusive, ele endurece o regime, né? Dá um golpe que a gente chama de Estado Novo, de 37 a 45, ele não governa aí como, vamos dizer, alguém eleito democraticamente, mas sim como um ditador também, né? Então é uma figura paradoxal, né? Mas essa fase é marcada por isso, né? Por esse governo absoluto do Getúlio Vargas, tá? Em 45, Getúlio Vargas cai, aí você já vai ter outro momento, uma outra passagem, né, de 45 a 64, certo? Que é chamada República Populista. Aí nós temos aí um período em que você vai viver uma fase democrática, né, onde tem eleições, onde tem o debate público mais aberto, né, inclusive, né, é um período pós Segunda Guerra Mundial, marcado pela influência da chamada Guerra Fria, né, então o Brasil vai ter vários presidentes, inclusive o próprio Vargas, né, que volta, né, dessa vez eleito, e se torna aí um presidente, como ele mesmo diz, né, que chega ao poder pelos braços do povo, e nesse mesmo período que acontece o suicídio de Vargas, né. E tem outros presidentes, né, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, enfim, é uma fase bastante interessante também de se estudar, certo? Em 64, acontece o que nós vamos chamar de golpe militar, que dá início à ditadura militar. Então o Brasil passa aí por um momento de enrijecimento das suas estruturas democráticas, ou seja, o Brasil ele vai viver uma ditadura, né, um governo comandado por militares, certo? De 64 a 85, né, um período muito importante para a gente estudar, né, entender o que aconteceu, inclusive quando falamos aí de censura, tortura, repressão, né, de um momento em que o Brasil ele tem um recuo democrático muito grande, tá? Em 85 acontece a transição, certo? A ditadura termina e voltamos aí para uma fase democrática, né? Que nós vamos chamar de nova república, tá? Então esse período ele é interessante porque ele diz respeito ao momento que consolidou as nossas formas de poder, nossas formas de governo, que são mais recentes e que nós convivemos de maneira mais direta. Até porque é em 88, já nessa fase, que nós temos a nossa Constituição, Constituição Cidadã, que norteia aí os valores e princípios, não só republicanos, mas como também democráticos. Porém, há autores que discutem se realmente o Brasil tem uma democracia de fato de direito, né? Alguns até usam o termo democracia de baixa intensidade. Por quê? Porque a todo momento, né, como vocês podem observar nessa trajetória, o Brasil ele esteve ameaçado por golpes, por ditaduras, por pressões, por disputas políticas, ou seja, foi um período, né, e ainda é um período bastante conturbado, né? Isso mostra que a nossa democracia e o nosso regime republicano, por mais que ele permaneça desde 1889, em determinados momentos passa por disputas, né? E por altos e baixos, né? Como a gente pode observar, alternando aí fases em que há um processo democrático mais amplo e fazem que esse processo democrático pode deixar de existir e no lugar existir uma ditadura, né? Então, para vocês observarem aí como a gente se posiciona, né, em relação a essa estrutura política, né, que diz respeito à nossa vivência, aos nossos modelos de entendimento da realidade, ao nosso trabalho, ao nosso estudo, tudo aquilo que interfere na nossa vida direta, porque uma das coisas que a gente vai ter que tirar como lição hoje é como a política ela influencia na nossa vida, tá? Então, a todos esses momentos que foram sendo colocados aqui, você vai ver que há uma interferência direta na sociedade. Aí a sociedade ela precisa também buscar o seu protagonismo para reverter situações que não são boas, né? E isso faz com que a gente tenha que, inclusive, estudar muito e entender esses períodos, esses momentos, até para reconhecer quando certas coisas podem vir a se repetir de novo, né?
principalmente quando se trata de negação da democracia, que é algo que a gente não pode permitir que aconteça mais uma vez, ok? Então é essa a nossa história republicana, claro que ela ainda tem muitos caminhos pela frente, porque desde 1889 o Brasil nunca deixou de ser república, e a gente pôde observar aí como existem esses momentos, né, de democracia, esses momentos de ditadura, momentos em que a república ela se vê ameaçada, ora, e se vê também fortalecida, ok? Então era isso. Vamos agora aí comentar lá no canal, né? Eu vou lançar uma pergunta, eu quero que vocês façam esse debate lá no nosso canal, ok? E é isso, e um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.